materiais feitos de ferro, como portões, grades, que quando ficam muito tempo expostos, começam a sofrer um processo que nós chamamos de oxidação. Mas como é que nós podemos identificar as condições que interferem nas reações de corrosão desse ferro? Para tratarmos desse problema, é importante saber primeiro o que é corrosão. E corrosão é a deteriorização de metais causados por processos eletroquímicos das reações de oxirredução. Mas o que seria uma reação de oxirredução? Uma reação de oxirredução é aquela que ocorre a transferência de elétrons entre os átomos envolvidos. Para isso, nós iremos trabalhar com dois termos importantes: oxidação, que é a perda dos elétrons, e redução, que é o ganho desses elétrons. Para tratarmos disso, é importante dizer também que a corrosão, de uma maneira geral, ela é provocada pelo oxigênio. Os metais, eles têm uma capacidade de oxidação bem maior que a do oxigênio. Sendo assim, eles tendem a perder os elétrons para o oxigênio presente no ar atmosférico. E uma forma de proteger o metal da corrosão é revesti-los com metais que têm o maior potencial de oxidação, ou seja, maior tendência a perder elétrons. E assim, o metal que tem a maior tendência, ou seja, o metal que vai ser o revestimento, ele vai se oxidar primeiro e vai retardar a oxidação do outro, sendo assim chamado de metal de sacrifício. Para realizar o experimento, vamos utilizar os seguintes materiais: copo. Esse recipiente tem que ser de vidro para não ter interferência no processo. 2 fios de cobre demarcados que serão utilizados para fazer a ligação dos eletrodos com a fonte de energia, um para o polo negativo e o outro para o polo positivo. Cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. 2 metais que são utilizados como eletrodos, uma peça enferrujada e uma peça de metal em um bom estado, que vai ser utilizado como metal de sacrifício. 2 pilhas como fonte de energia do nosso experimento, água e fita isolante. Bom, inicialmente iremos cortar um pedaço da fita para unir as nossas pilhas, unir o polo positivo de uma pilha com o polo negativo da outra. Na sequência, iremos cortar mais um pedaço da fita para unir a nossa pilha com o lado do polo positivo com o nosso fio de metal demarcado. Logo após, pegaremos o nosso outro fio de cobre, conectaremos ao nosso polo negativo da pilha. O próximo passo será preparar a solução de NaCl. Pegaremos o nosso recipiente e acrescentaremos água. Na sequência, acrescentaremos cloreto de sódio, ou NaCl. Após preparar a solução, utilizaremos os nossos metais. Ao polo negativo, nós conectaremos ao nosso metal enferrujado. E com o nosso polo positivo, que é o lado do fio que está demarcado, nós conectaremos ao nosso metal que não possui ferrugem, que é o nosso metal de sacrifício.
Após conectar os dois metais, nós colocaremos ele na nossa solução do cloreto de sódio e vamos observar o que irá acontecer. E o que aconteceu durante o processo de eletrólise caseira, né? No ânodo, polo positivo, foi colocado o metal de sacrifício e no cátodo, polo negativo, a peça enferrujada. Essa formação de bolhas no cátodo, no polo negativo, é a identificação que ali está sendo formado gás hidrogênio e ao aguardar, o ferrugem ele vai sendo removido totalmente da peça enferrujada. E por que isso acontece? A água da solução ela possui íons que estão sendo identificados agora na imagem, íons H+, e íons OH-. Os íons de hidrogênio, que são os íons H+, eles são atraídos pelo polo negativo e ao receber elétrons, eles formam um gás de hidrogênio que é visto pela gente através das bolhas. Quando adicionamos o sal, que como foi identificado, o sal de cozinha, o NaCl, acontece que temos a liberação de cloro em formato gasoso. Quando os íons de cloro se dirigem para o ânodo, eles têm como produto e liberam o cloro em formato gasoso. Já os íons de sódio, eles são atraídos pelo cátodo, o polo negativo, recebendo elétrons e tendo como produto o sódio metálico. O cloro ele irá sofrer oxidação, perdendo elétrons, e o sódio sofre redução, ganhando elétrons e formando os demais produtos, o sódio metálico e liberando o cloro em formato gasoso. O sódio metálico liberado, ele vai reagir com as hidroxilas da água, formando a soda cáustica no final desta solução. Então, no final deste processo, tem que ter cuidado, pois a soda cáustica ela é corrosiva e acaba sendo perigoso manipular esse líquido. Então, tem que ter um certo cuidado. Depois de algum tempo, temos uma coloração que é a própria ferrugem que está sendo removida do metal. E quanto a essa ferrugem, o que aconteceu, né? A gente tem a ferrugem, que é o óxido de ferro, e para remover o óxido de ferro se remove o oxigênio. E como isso é feito? Temos o polo negativo, que é o cátodo, onde vão chegar os elétrons, e quando o ferro recebe esses elétrons, ele remove o oxigênio. Se ele remove o oxigênio, ele está removendo a ferrugem, voltando para a sua forma metálica, ou seja, ele volta a ser ferro. Já o polo positivo, que é o ânodo, ele corre a reação de oxidação. Ao contrário do cátodo, que ocorreu uma reação de redução, né, de ganho de elétrons. Do polo positivo vão ser atraídos os íons negativos, onde as hidroxilas vão reagir com o ferro. O ferro vai perder elétrons, se transformando em ferrugem. Por isso que a gente chama esse metal utilizado de metal de sacrifício, o metal que está ligado ao polo positivo. O cátodo ele perde a ferrugem e o ânodo vai e fica enferrujado, devido à sua reação de oxidação. Bom, então, levando em consideração tudo que nós explicamos, essa prática, ela trata-se nada mais nada menos de uma prática de eletrólise. E o que seria eletrólise? Bom, a eletrólise é um ramo estudado pela eletroquímica em que a energia elétrica é transformada em energia química, ou seja, trata-se de um processo inverso ao que ocorre nas pilhas. Por quê? Bom, o processo que ocorre nas pilhas, ele é um processo espontâneo, mas o da eletrólise não é, pois é necessário que se forneça uma corrente elétrica por meio de algum gerador, que pode até mesmo ser outra pilha ou uma bateria, porque caso contrário, a reação de oxirredução não acontece. E assim, toda eletrólise,
ela precisa de um gerador de corrente contínua, que vai passar a corrente elétrica por um líquido, que vai ficar onde ficam imersos dois eletrodos. Esses eletrodos normalmente são inertes, feitos de platina ou grafitas, sendo que assim, um é um cátodo, que possui um polo negativo, e o outro é um ânodo, que possui um polo positivo. E o recipiente onde vai ficar o eletrodo eletrólito e os eletrodos mergulhados nele, bem como todo o processo que ocorre de oxirredução, ele vai ser chamado de cuba eletrolítica. E dessa forma, nós podemos dizer que então a eletrólise ocorre da seguinte maneira. Quando o gerador é ligado, o gerador no caso a pilha, os elétrons eles são transportados dele pelo seu polo negativo e vão entrar na cuba eletrolítica pelo seu cátodo, onde vai acontecer uma reação de redução em que se recebem os elétrons. E então, na cuba eletrolítica, os elétrons emergem do ânodo, que é onde ocorre a oxidação, ou seja, a perda dos elétrons. E é aí onde entramos na eletrólise que ocorre na atividade experimental, que é a eletrólise em meio aquoso, que nesse caso o eletrólito ele vai ser uma solução aquosa que vai ter íons dissolvidos nela. E nessa solução, além dos íons das substâncias dissolvidos nela, a gente vai ter também os íons da água, que é o H+, e o OH-.